Até o século XIX, só existiam velas e lâmpadas a óleo utilizadas para iluminação. O uso dessas em ruas e praças era quase inexistente. Tal prática só começou a aparecer com o surgimento da iluminação a gás. A primeira lâmpada de incandescência foi fabricada na Rússia, em 1873. Para tanto, foi usado como filamento uma varinha de carbono. Em 1879, Thomas Edison aperfeiçoou a lâmpada russa, substituindo a varinha por um filamento de carbono de maior durabilidade. Embora sua lâmpada não tenha sido a primeira a ser inventada, foi a que apresentou o melhor uso prático. Atualmente, o Brasil consome aproximadamente 290 mil gigawatts-hora por ano de energia elétrica, na sua grande maioria produzidos por usinas hidrelétricas. Desse total, 11 bilhões e 600 milhões de quilowatts-hora destinam-se à iluminação pública, o que representa 3,5% de todo o consumo. Para se ter uma ideia do que isso representa, 1 milhão de quilowatts é o suficiente para iluminar uma cidade de 1.000 habitantes. No país, é estimada a existência de 14 milhões e 500 mil pontos de iluminação pública, sendo que quase a metade, ou 47%, situam-se na região sudeste. Infelizmente, cerca de 80% desses pontos de luz não são bem aproveitados. A má instalação, o mau direcionamento e a falta de um projeto adequado para a cidade ou para cada rua provocam um desperdício de energia e prejuízo para as prefeituras, além de trazerem insegurança aos moradores. O nível de segurança nas grandes cidades poderia ser aumentado se houvesse uma conscientização geral da sociedade e do poder público sobre a importância da iluminação. Vejamos como exemplo esta rua. O planejamento não levou em conta a presença das copas das árvores como elemento que diminui a eficiência da iluminação noturna. No entanto, não é necessário que as árvores sejam cortadas para que a iluminação se torne eficiente. Veja esta outra rua. Aqui, postes de luz e vegetação convivem em harmonia. Agora, observe esta luminária. E esta. Não parece haver nada de errado com elas, mas há. E esse erro custa muitos milhões todos os anos às prefeituras do país e tem dificultado a observação do céu tanto pelos moradores das grandes cidades quanto por estudiosos de astronomia. É a chamada poluição luminosa. O objetivo da iluminação pública é permitir aos cidadãos desfrutar do espaço público durante o período noturno. Além disso, ela está diretamente ligada à segurança e ao embelezamento das áreas urbanas. Logo, as luminárias deveriam projetar sua luz para baixo. Entretanto, a grande maioria dos pontos de iluminação dos centros urbanos são ineficientes. Por causa desse mau direcionamento é que percebemos a luz de postes mesmo muito distantes. O bom sistema de iluminação é aquele onde não se vê a fonte luminosa, mas apenas o objeto iluminado. Esse mau direcionamento causa a invasão de residências, na maioria das vezes indesejada e incômoda. Essa é a iluminação intrusa. Ela ocorre quando a luz ultrapassa os limites da área pública. É uma luz inútil, que pode incomodar os moradores, causando ofuscamento, insônia ou obrigando as pessoas a fecharem suas janelas e portas, mesmo em dias quentes. Ainda assim, a principal preocupação quanto à má iluminação pública está relacionada à poluição luminosa como clareadora do céu noturno nas grandes cidades. Toda luz que não é direcionada para baixo, nem invade as casas, acaba dispersa para o alto. Seu reflexo em vapores d'água, em partículas em suspensão e em gases presentes na atmosfera faz com que o fundo do céu fique cada vez mais iluminado. Isso explica por que o céu noturno é menos rico em centros urbanos do que na zona rural. Em certas cidades, como Madrid, na Espanha, há a existência de bolhas de luz que cobrem o espaço urbano, tornando o céu tão claro como em noites de lua cheia. O uso de lâmpadas que emitem ondas em longas zonas do espectro também prejudica a visibilidade dos astros. Um exemplo é a lâmpada de vapor de mercúrio, a mais usada em iluminação externa por ter uma luz branca, bom rendimento de cor e vida útil longa. As lâmpadas de sódio emitem luz somente dentro do espectro visível, têm longa vida útil e altíssimo rendimento luminoso. Por isso, as lâmpadas de sódio de baixa pressão são as mais recomendadas.
critério geralmente utilizado nas cidades é o de quanto mais luz, melhor. No entanto, isso não é garantia de bom aproveitamento. Enfim, é indiscutível a necessidade de investimentos em planos eficientes de iluminação pública para os grandes centros urbanos. Projetos que reduzam a poluição luminosa, diminuam o desperdício energético e aumentem a segurança.